fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo serante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Nós estamos nesse momento iniciando o nosso culto e eu quero convidar a cada um de vocês que estão acessando que à medida que vocês forem entrando da nossa página, você também possa compartilhar com seus amigos, com seus contatos, de tal forma que eles também venham participar deste momento de orientação da palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o tema Enfrentando a Enfermidade. Acredito que será de grande relevância e ajudará muitas pessoas que estão passando por esse momento, ou que eventualmente conheça alguém que esteja passando, ou que tenha muitos questionamentos na sua vida e não consiga entender essa questão da enfermidade. Então convido você a, além de conversar, de participar, também compartilhar com outras pessoas. Amém? Nesse momento convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 38. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Convido você nesse momento a, juntamente comigo, elevar a Deus em oração. Oremos ao Senhor. Soberano Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus, nós viemos nesse momento expressar a nossa gratidão ao Senhor, a nossa alegria pela salvação preparada pelo Senhor através do Senhor Jesus Cristo, por ter nos dado esse grande presente, que é o dom da vida eterna, que é a fé gerada em nossos corações, mediante a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar cada vida, possa resgatar, possa curar, possa aliviar, possa acalmar, possa consolar e possa dar condições para que as pessoas possam enfrentar cada dilema das suas vidas com toda a confiança, com toda a esperança e com toda a submissão à tua soberana vontade, ó Deus. Nós oramos a ti, confiados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós estamos num momento muito importante. Nós estamos dando sequência à série de mensagens que trata dos conflitos da vida. E hoje nós vamos tratar de um assunto que fala sobre o enfrentamento da enfermidade, ou seja, enfrentando a enfermidade. Nós precisamos entender este assunto, até porque nos dias de hoje existe uma teologia chamada Teologia da Saúde Perfeita, em que de uma forma equivocada interpreta alguns versículos bíblicos e ensina que o cristão ele não pode ficar enfermo, ele não fica enfermo. Segundo esta teologia, a pessoa que fica enferma ou ela está em pecado ou os demônios tomaram conta dela e exercem influência na vida dela. E o que nós vamos observar, na verdade, que a Bíblia não ensina dessa maneira.
nós não temos esse ensino e esta instrução das Escrituras Sagradas. Nós vamos também entender que diante das pessoas enfermas, a igreja ela tem um papel muito importante a ser desempenhado, que é a assistência às pessoas enfermas. Então a igreja não está aqui para apontar as pessoas ou confrontá-las de forma que elas fiquem constrangidas ou quando estiverem enfermas pensando que estão em pecado. Que na verdade, se nós observarmos nas Escrituras Sagradas, quando é que surge a enfermidade? A enfermidade ela surge quando o homem ele se rebela contra Deus. Aí a sentença de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, ele diz: espinhos e cardos produzirás. Ou seja, o homem passaria a sofrer as consequências do seu pecado. E todos nós, hoje, não importa a nossa etnia, não importa o nosso status social, não importa a nossa religião, todos nós passamos por momentos difíceis e estamos suscetíveis a ter enfermidades. Não é porque nós estamos, de repente, num pecado diante de Deus. Pecadores todos nós somos, mas não é porque você está em rebelião contra Deus. Você pode ser um crente fiel, uma crente fiel, um crente temente a Deus, uma pessoa que serve a Deus, mas de repente você pode ficar enfermo, mesmo se você, com todas essas condições. E é isso que nós vamos ver dentro desta questão, dentro da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela afirma que a enfermidade, ela é algo que tem atingido vários homens de Deus. No decorrer da história, no decorrer da história do povo de Deus, nós vimos muitos homens de Deus padecendo enfermidades. Um deles, por exemplo, foi Jó. Jó, o próprio Deus dá testemunha acerca dele. Quando Satanás comparece diante de Deus e diante dos filhos de Deus, Deus pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? Não há homem na terra semelhante a ele, homem que sabe desviar do mal, uma pessoa que era um homem íntegro, era um homem correto, era um homem perfeito, era um homem santo, era um homem temente a Deus. No entanto, mesmo com toda esta perfeição, com todas essas qualidades e com esse testemunho de Deus a seu favor, Jó passou por situações terríveis. Quando você lê o livro de Jó, a história bíblica afirma que ele começou sofrendo primeiro a perca dos seus filhos, depois a perca dos seus bens e por fim a perca da sua saúde física. Jó passou por sérios problemas e toda esta situação, imagine você, um homem de Deus, uma pessoa, não está entendendo nada que está acontecendo à sua volta, então ele também passa a ter problemas e enfermidades psicológicas. Chega um momento que Jó chega a dizer que melhor para ele era não ter nascido. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Jó estava numa depressão profunda, porque agora naquela situação de sofrimento, ele achava que a melhor solução era ele não ter vindo à existência. Mas contudo, Jó não pecou contra Deus, Jó não transgrediu a palavra de Deus, e ele continuou fiel e temente a Deus em todos os momentos da sua vida. Então nós podemos entender os caminhos da enfermidade. Ou seja, primeira coisa, as pessoas elas podem ter enfermidades de repente por algumas situações. Nós vimos no caso de Jó, tá? Que ele, quando ele teve a enfermidade, nesse contexto todo, ele passa por um processo de enfermidade, ele passa por um processo de percas, de grandes angústias. É bem possível, a gente não tem descrito nas Escrituras Sagradas o tempo que durou esse sofrimento desse homem de Deus, mas o que nós podemos ver é que Jó pôde crescer em sua fé com a enfermidade. Ali no caso dele não foi somente a enfermidade, foi muito pior do que a enfermidade, porque Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens. Ou seja, ele era um homem próspero, ele perde os seus bens e depois ele é enfermo.
mas ele tem a sua fé acrescentada diante desse problema. E lá no final, no capítulo 42 de Jó, versículo 5, nós lemos Jó declarando com seus lábios: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então Jó, ele estava falando que agora ele tinha uma experiência não apenas de ouvir falar de Deus, mas ele tinha uma experiência real com Deus. Ele conhecia plenamente Deus, ele sabia sempre quem era Deus. Então nós precisamos entender as lições, ou seja, que Deus tem para nós, os momentos em que Deus trabalha na nossa vida e como é que Deus quer trabalhar na nossa vida. Ou seja, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa, nós precisamos aprender lições nesses momentos difíceis. A nossa vida aqui na Terra, ela não é uma vida infinita. Nós não temos a eternidade nesse momento. Todos nós vamos passar pela morte. A única garantia é que nós vamos um dia ressuscitar com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante, no versículo 21, ele diz que nós gememos, todos nós gememos, e todos nós ansiamos pelo dia em que nós vamos nos libertar do poder da morte, do sofrimento, da enfermidade, de todas as agruras da vida. Ou seja, mesmo que nós venhamos sofrer muitas dores, enfermidade, ou a perda de alguém pela morte, nós precisamos continuar a ter esperança, porque em breve nós vamos ver Cristo descendo das nuvens com arcanjos, com os seus anjos tocando trombetas. Está lá em Mateus capítulo 24 e versículo 30. Também o próprio apóstolo Paulo escreve isso em 1 Coríntios e também Tessalonicense. Ele fala desse dia glorioso, quando nós, mesmo que nós estivermos mortos, nós vamos ressurgir. Nós vamos nos libertar desse corpo corruptível, desse corpo mortal, e nós vamos adquirir uma nova forma, um corpo imortal, um corpo incorruptível. É isso que a Escritura diz. Diz que ao soar da trombeta, então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, mesmo as pessoas que passaram por enfermidades, pessoas que passaram por muitos sofrimentos, a promessa das Escrituras Sagradas é que em breve nós iremos ver essas pessoas ressuscitarem, ressurgirem novamente e cantar o cântico da vitória definitiva. Tragada foi a morte na vitória. Então esta é a nossa esperança, esta deve ser a nossa esperança a cada dia. Se você estiver passando por um momento de enfermidade, se você tiver alguém que está passando por um momento de enfermidade, lembre-se que todos nós passamos por esses momentos de dificuldade, todos nós passamos por esses momentos de agruras, mas um dia tudo isso vai terminar, tudo isso vai acabar, porque Jesus Cristo vai voltar exatamente para libertar o nosso corpo de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, de tudo que faz com que o homem tenha esta angústia terrível que leva muitas vezes ao desespero. Então as Escrituras Sagradas, ela é muito enfática nessa questão. Então nós precisamos entender que ainda que nós soframos uma dor profunda, ou seja, nós vamos novamente ter o nosso corpo transformado. O apóstolo Paulo diz claramente: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele diz claramente isso. Então, esse corpo hoje que é mortal não vai ser mais mortal. Esse corpo que é corruptível não será mais corruptível. Então, é isso que a Escritura diz e ensina. Então, uma coisa que nós precisamos entender, mesmo que nós tenhamos essa situação, nós temos essa esperança futura, que nós chamamos numa linguagem teológica, escatológica, mesmo que nós olhemos para o futuro, nesta esperança de Deus, nós precisamos entender também que a enfermidade nos dias de hoje, mesmo nas circunstâncias atuais, ela pode ser curada. Deus pode, de uma forma poderosa e milagrosa, ou até mesmo por meio dos recursos da ciência, da medicina,
curar uma pessoa, não importando qual seja a sua enfermidade. Pode ser um câncer, pode ser, de repente, um problema cardíaco, pode ser outro tipo de enfermidade, a mais terrível que você possa imaginar. Deus tem poder para curar, Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para fazer o que bem quiser com cada ser humano, porque foi Ele quem nos criou. Se você analisar e for nas Escrituras Sagradas e ver a forma com que Deus nos criou, diz que nós éramos pó. Deus pega esse pó, Ele faz um boneco de barro, Ele sopra em suas narinas e o homem torna a alma vivente. O Deus que fez o homem do nada, que fez o homem com toda a capacidade intelectual, é o mesmo Deus que pode restaurar a saúde se Ele quiser. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que Deus é soberano e que Ele faz as coisas segundo a sua vontade, conforme Ele apraz. Eu quero te contar uma história muito interessante, que é a história do rei Ezequias. Esse rei era um rei de Israel, ele estava com aproximadamente 39 anos de idade e ele contraiu uma enfermidade. E Deus chamou o profeta Isaías e deu a seguinte orientação ao profeta: vai e diz a Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E quando o profeta chega diante daquele homem, e ele traz esse aviso, traz esta informação para ele, nós observamos que naquele momento, aquela mensagem do profeta teve um efeito ao contrário, fez com que a fé fosse desenvolvida na vida daquele homem. Ou seja, foi uma forma que Deus usou para desenvolver a fé naquele homem. Quando ele recebe a notícia que ele vai morrer, ao invés dele se entregar, ao invés dele desesperar, ele vira para o seu canto e ele ora a Deus, ele clama a Deus, e ele apresenta a sua causa diante de Deus. E Deus recebeu a sua oração, Deus atendeu a oração de Ezequias e concedeu-lhe mais 15 anos de vida, conforme nós encontramos em Isaías 38, no versículo 1 a 22, e 1 Reis 20, versículo 1 a 20. Então nós observamos que Deus pode curar a enfermidade, mas também devemos pensar que de repente a enfermidade ela pode permanecer. Tem pessoas que elas têm enfermidades ou doenças crônicas não por falta de fé, como nós dissemos inicialmente. Nem sempre a doença é um sinal de incredulidade. De repente a pessoa acredita muito em Deus, ele tem fé, ele sabe que Deus cura, ele tem a plena consciência do poder de Deus. Ele ora, mas nem sempre ele é respondido. E ele convive anos e anos com enfermidades. Ou seja, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele tem os planos perfeitos, Ele tem propósitos para cada um de nós. Ele tem planos para cada um de nós. E em muitos momentos Ele permite algumas situações para tratar de outras necessidades que nós não conhecemos. Quem sabe o orgulho, quem sabe a arrogância, quem sabe de repente numa outra situação nós afastaríamos de Deus. Então nós observamos isso, novamente voltando aqui a um exemplo, o caso de Jó. Jó era um homem perfeito, um homem que Deus deu testemunho sobre ele, e ele no entanto, ele não pecou contra Deus. Quando a gente lê a história lá no livro de Jó, ele teve 3 amigos que foram lá visitá-lo. E esses amigos dele julgavam, dizia que ele estava sofrendo castigo divino. E só que o que nós observamos é que aqueles homens, eles faziam interpretações erradas. Não era aquilo, eles falavam aquilo porque era de uma experiência do que eles tinham visto, mas eles não sabiam o que estava acontecendo exatamente, que tratamento Deus estava fazendo na vida de Jó, o que é que Deus estava realizando na vida de Jó e que testemunho Deus queria deixar para a história sobre Jó. Só para você ter uma ideia, isso aconteceu muito antes de Moisés. Moisés foi quem escreveu o livro de Jó. E mesmo assim a história deste homem permanece até os dias de hoje. O testemunho deste homem permanece vivo para os nossos dias, para nós entendermos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que Deus muitas vezes Ele usa os nossos sofrimentos, Ele usa as nossas lutas e batalhas, não para nos castigar,
mas para que nós possamos de fato glorificá-lo, para que através da nossa vida, não importando quais os meios, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Então nós encontramos o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. A Bíblia diz que Paulo, ele foi um homem que ele foi elevado até o terceiro céu. Ele teve uma visão. Ele fala que ele foi até ele teve uma visão e ele viu coisas inefáveis, coisas que ele não podia contar aos homens. É um homem que teve um privilégio especial, mas no entanto, depois disso, ele diz que ele tinha um espinho na carne. Ele menciona isso e que ele orou por 3 vezes para que Deus o curasse. Se você estudar um pouco a história do apóstolo Paulo, quem era Paulo? Paulo, um missionário. Ele primeiro tem um encontro com Jesus Cristo, ele era um fariseu, perseguidor de Cristo. Ele perseguia a igreja do Senhor. Em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, Jesus o chama. Depois que ele é chamado por Jesus Cristo, ele é convertido, ele batiza, ele é preparado, ele vai para a igreja de Antioquia, e lá eles estão reunidos em oração e jejuando. O Espírito Santo diz claramente à igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É este homem, com estas qualidades, com estas características, escolhido e chamado pelo Espírito Santo, que ora por 3 vezes para ser curado da sua enfermidade, da espinha na sua carne, e ele não é respondido. Sabe qual é a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. É isso que foi a resposta para ele. E Paulo, ele não blasfemou, ele não desanimou, ele continuou fazendo o seu trabalho, ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Por quê? Deus disse: a minha graça te basta, porque ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então Deus queria mostrar, através de Paulo, que ele agia poderosamente. Mesmo Paulo, do ponto de vista humano, parecendo ser um ser frágil, mesmo do ponto de vista humano, ser um ser fraco, Deus fazia coisas extraordinárias através da vida desse homem. Deus o usava poderosamente na vida desse homem. Então Deus tratou de Paulo de uma forma, e Deus muitas vezes trata conosco da mesma maneira. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essas coisas. Então, diante disso, nós precisamos perguntar para nós mesmos: será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Ou seja, nós somos sujeitos a Deus, a ponto de permanecer com a doença ou mesmo receber uma sentença de morte? Será que nós somos fiéis a Deus nesse ponto? Ou será que nós recorremos a Deus apenas atrás de milagres? Ou será que a nossa fidelidade a Deus é apenas atrás de bênçãos, de coisas temporárias? E se Deus disser não para mim e para você? Você já parou para refletir sobre isso? Ou sua fidelidade de Deus é condicionada? Ou Deus para você só é Deus quando Ele atende às suas orações e faz o que você quer? Ou Ele não é Deus em qualquer circunstância? Ou Ele não é Deus em qualquer momento? É isso que nós precisamos entender e precisamos compreender. Deus é Deus na doença, Deus é Deus na saúde, Deus é Deus na riqueza, Ele é Deus na pobreza, é Deus em toda e qualquer circunstância. Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus mantenedor das nossas vidas. Então nós precisamos entender e nos entregar desta forma. Sabe por quê? Porque também a enfermidade ela pode gerar a morte. É uma coisa muito difícil da gente falar. Talvez é constrangedor para muitas pessoas, é um assunto que a gente nunca gostaria de tratar. Ou seja, o Evangelho ele abre as portas para uma esperança gloriosa, e na verdade nós nunca tratamos bem na condição humana. Muitas vezes nós só ficamos dizendo para as pessoas que elas vão ser curadas, que elas precisam de bênção, ou até pregamos lá, mas a coisa mais importante
que as pessoas precisam saber é que elas precisam estar preparadas para a morte. Elas precisam se preparar para isso, porque o Evangelho nos dá essa esperança gloriosa. O apóstolo Pedro, ele escrevendo a carta, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 14, ele falava que estava perto dele deixar o seu tabernáculo. Na verdade, ele estava perto de deixar o seu corpo, ele estava perto da morte. Ele tinha essa consciência. E mesmo assim nós observamos que Pedro não está desesperado. Pedro não está angustiado porque ele sabia que ali não era o fim. Ele estava preparado para enfrentar aquele momento. E muitas vezes nós não preparamos, nós de repente ficamos insistindo para as pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos capacite. Nós precisamos orar ao Senhor para que nos dê condições. Para quando nós visitarmos uma pessoa e nós percebemos que esta pessoa, ela não tem condições de restauração de saúde, nós podemos ter uma palavra de consolo para ela, uma palavra de esperança, mostrar para ela que Jesus Cristo é a única esperança para ela, porque a palavra de Deus diz que aqueles que dormem em Cristo irão ressuscitar, irão voltar à vida novamente. É isso que a Escritura diz. Então, mais importante do que ser curado é a pessoa estar com a sua vida escondida em Cristo, é estar com a sua vida guardada em Cristo. Eu pergunto, você está com a sua vida guardada em Cristo? Você está preparado para qualquer momento, qualquer situação, qualquer circunstância? Você tem olhado, feito essa reflexão? Ou você tem muito medo porque de repente você acha que você não está preparado ou preparada? Ou seja, nós observamos que apesar da morte de Pedro, ou seja, não ter sido fruto de enfermidade, ele aprendeu a lidar muito bem com a proximidade dela. Então nós aprendemos com o apóstolo Pedro que nós devemos preparar para esse evento, aceitarmos a perda de alguém que amamos, inclusive quando for necessário enfrentar por meio de muito sofrimento. Ou seja, a naturalidade de Pedro, veja só a forma natural como ele trata. Veja, ele está aqui ele tem intimidade com Cristo. Se você é uma pessoa que tem intimidade com Cristo, se você é uma pessoa que vive uma vida cristã totalmente dedicada a Cristo, tenha certeza que esse momento será um momento que vai te aproximar muito mais para a vida eterna, para a morada gloriosa com Cristo. É o momento que vai te preparar exatamente para algo excelente, para algo extraordinário, para uma vida totalmente extraordinariamente preparada por Deus para cada um de nós. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento para que nós preparemos e aceitemos sempre com resignação a vontade de Deus. Se ela não for a cura de uma enfermidade, mas for uma outra decisão, a Ele pertence todas as coisas. A vida pertence a Ele. O ar que eu e você respiramos é dele. É Ele quem nos deu o dom da vida. Então a vida é dele. E Ele quer dar muito mais do que essa vida temporária, essa vida que a gente vive 50, 60, 70, 100 anos. Alguns na sua robustez passam um pouco dos 100, mas muitos, a maioria menos. Mas nós precisamos estar preparados para qualquer e toda circunstância. Nós precisamos estar preparados porque nós precisamos encontrar com Cristo. Então, diante disso, nós precisamos pensar aqui no papel da igreja, no papel que nós temos numa situação dessa, exatamente com as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Nós precisamos também nos preparar como igreja para apoiar as pessoas enfermas, para apoiar as pessoas enlutadas, para apoiar os seus familiares. Nesse momento, nós precisamos ser extremamente cordiais, nós precisamos ser empáticos, nós precisamos ter de fato compaixão pelas pessoas, nós precisamos ouvir com atenção e compreender as necessidades de cada pessoa. A igreja está aqui com esse papel de consoladora, de apoiadora,
de acolhedora, e como igreja nós temos esse papel. Ou seja, é tempo de dar encorajamento, de nós aprendermos lições espirituais e nós expressarmos, ou seja, agirmos com atitudes de amor, compartilhar o evangelho caso a pessoa ou a família ainda não sejam salvas. Nós precisamos aproveitar esses momentos, não somente para pedir orações para ela. É muito comum nós chegarmos para a pessoa e falar: vou levar o seu nome para a igreja, vou pedir para o meu pastor orar, vou pedir para o grupo das irmãs orarem. Nós temos um grupo de oração e Deus tem respondido. Mais do que as irmãs ou o pastor ou a igreja orar, nós precisamos também dizer para aquela pessoa e perguntar para ela: caso Deus não decida curar você, você está preparada para encontrar com o Senhor Jesus? Você é uma pessoa salva? Conta-se a história de que quando aconteceu aquela tragédia do afundamento do Titanic, tinha um pastor que ele estava junto ali com aquelas pessoas, e diz que com a medida que ele ia chegando, ele ia perguntando para as pessoas: você já é salvo? E ele foi perguntando até ele perder as suas forças, ele morrer. Mas a questão dele, mesmo nos momentos mais difíceis, ele preocupou em saber se as pessoas eram salvas. E o que eu preciso perguntar para uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que está passando por momentos difíceis, é esta: você já é salvo em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, para onde você vai? Qual é a sua resposta? Você tem certeza disso? Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo o papel da proclamação do Evangelho de Cristo. Então, é importante que você, além de fazer pedidos de oração, você preocupe com a salvação desta pessoa que está enferma. Mais do que a salvação física, a salvação eterna, a salvação da condenação eterna, que é a condenação do pecado. Porque todos aqueles que morrem sem Cristo, a Bíblia diz que estão em condenação. Foi Jesus Cristo quem disse. Quando você lê lá no Evangelho de João, capítulo 3, lá aquele texto que todos nós decoramos, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que ele deu o seu Filho. E depois diz assim: todo aquele que não tem o Filho não tem a vida. Todo aquele que não tem Jesus não tem a vida. Ou seja, todo aquele que não crê em Jesus está condenado definitivamente à morte. Esta é a nossa preocupação. Esta é a nossa mensagem, este é o nosso evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados. Mesmo se você morrer, você terá vida eterna, você ressuscitará para a glória de Deus. Então nós precisamos entender isso. Então nós precisamos, com muita compaixão, aproveitar a sensibilidade com que aquela pessoa está naquele momento e conduzi-la a ela a Cristo, de forma que ela possa ter esperança, de forma que ela possa esperar novamente, se ela não viver, ela poder esperar a volta de Cristo. Então o Evangelho, ele tem o poder para a cura. Quando nós lemos o texto que nós lemos inicialmente, o Evangelho de Mateus, diz que Jesus Cristo, ele curava os enfermos. Ou seja, ele dava tanta importância aos enfermos, que quando nós lemos nos evangelhos, grande parte dele é dedicada ao tema da cura. E nós observamos que ele dá também essa delegação aos seus discípulos. Lá no Mateus 10, versículos 5 a 8, ele manda eles ir para o campo, ele diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Ele dá ordem para os seus discípulos fazer para isso. Então, embora nós tenhamos essa mensagem para falar para os enfermos dessa forma, nós não podemos desacreditar que Deus tem poder para curar mesmo as doenças do ponto de vista da medicina, que ainda não tem solução. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso Deus não tem limite para a sua ação e para o seu poder. Se ele pode ressuscitar, por que ele não pode curar? Ele pode. Então nós precisamos disso. Ou seja, para Deus todas as coisas são possíveis.
Então Deus pode ser engrandecido através de um milagre. Então nós precisamos ter em mente uma coisa: Deus é soberano. As decisões dele prevalecem. É ele quem decide o que vai fazer. Então não adianta você decretar, você exigir, você encostar Deus contra a parede, você falar o que você entender. Se Deus decidiu que o propósito dele não é curar, você não vai curar. Mas você precisa acreditar que ele tem esse poder para isso. Ele pode fazer isso. Ele é poderoso. Mas você precisa fazer isso de forma reverente, de forma submissa, de forma totalmente de acordo com a vontade soberana dele. Se Deus ele não realizar o que nós pedimos, será que isso vai diminuir Deus de alguma forma? Ou será que se ele fizer, vai acrescentar Deus de alguma forma? Deus é o que ele é de fato. Deus não é mais poderoso porque cura, ou é menos poderoso porque deixa de curar. Ele continua sendo o mesmo Deus para sempre. Amém? Entendamos isso. Então nós precisamos entender o quê? Diante de tudo isso que nós ouvimos. Que Deus, ele não trata do ponto de vista coletivo as coisas. Aquilo que de repente foi para uma pessoa, pode não ser para outra pessoa. Ou seja, Deus ele trata cada um de nós de forma individual. Ou seja, nem sempre Deus vai fazer o que fez com você, comigo. Ou seja, e também isso não significa que Deus ame mais ou menos a mim ou a você. O amor de Deus é igual por todos nós. O amor de Deus é um amor único e verdadeiro. Mas também, se de repente você não for curado e outra pessoa for curada, não é porque você tem mais fé ou menos fé. É porque Deus decidiu não agir dessa forma. O que nós precisamos entender é que Ele é Deus todo-poderoso, Ele é soberano, Ele reina para sempre. Ele é a fonte da vida. Então cabe a nós como igreja, prestarmos assistência àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam. Nunca devemos fazer a semelhança do que fizeram os amigos de Jó, entendeu? Mas nós precisamos ter, sempre que formos visitar uma pessoa enferma, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão, uma palavra de edificação, uma palavra que ajude e que conduza essa pessoa para os pés de Cristo. Amém? Que Deus, por sua bondade infinita, possa abençoá-lo, possa confortá-lo e, segundo a vontade soberana dele, também possa lhe conceder saúde na autoridade do nome de Jesus. Que você possa receber saúde, mas se ele não te der saúde, eu pergunto, você é salvo? Você tem Jesus? Você está preparado? Preparada? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter Cristo em nós. Paulo, ele chegou um momento na sua vida que para ele tanto fazia viver ou morrer. Ele tinha uma segurança tão grande da sua salvação que ele chegou a dizer que morrer para ele era ganho. Está lá em Filipenses. Morrer para mim é ganho. Ele achava que porque se ele morresse, ele estava com a sua salvação garantida. Acabava o sofrimento e agora ele apenas aguardaria o soar da trombeta de Deus, o toque dos arcanjos de Deus e a sua ressurreição num corpo totalmente glorificado. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Nós, nesse momento, iremos orar por você e iremos orar também por aquelas pessoas que enviaram pedidos. Nós vamos apresentar a Deus as necessidades de cada um, sabendo que Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele vai te curar agora. Amém? E se Ele não quiser, Ele tem os planos, tem os propósitos. Apenas diga, Senhor, eu aceito os teus propósitos, os teus desígnios, e sei que o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que é melhor para mim agora, Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a viver para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aguardando ainda as pessoas terminarem de enviar seus pedidos de oração.
Logo mais nós iremos orar ao Senhor. E eu quero lembrar a vocês que nós estamos aqui neste momento de oração. No sábado, agora, dia 8, nós teremos culto nós temos escola bíblica às 9h30, das 9h30 às 10h30. Depois nós temos o momento de louvor. Depois do louvor nós temos a pregação da palavra de Deus. E neste sábado nós vamos tratar de um assunto muito importante também, que fala sobre a questão da alegria da igreja, da comunhão da igreja, da forma como a igreja do Senhor deve viver, para que nós possamos continuar vivendo alegre sempre, glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo o nome dele. Domingo agora nós falamos sobre a firmeza de caráter. Então no próximo sábado nós vamos falar sobre outro assunto, tudo baseado no livro de Filipenses e Colossenses. Tá bem? Então nós queremos que você esteja conosco no próximo sábado e também convide seus amigos, conhecidos, para ouvir. Deus tem uma palavra para você e tem uma palavra para todos aqueles que você conhece. Amém? Nós vamos agora, nesse momento, apresentar aqui. Eu quero pedir que você que está aí do outro lado também, orem por nós, orem juntamente conosco. Nós vamos orar pela Suelen. Ela é amiga da Amanda e ela está pedindo oração pelo seu filho Nicolas, de 9 anos. Já tem alguns dias que ele está com fortes dores na barriga e as medicações não têm resolvido o problema. Então nós vamos orar aqui pelo Nicolas, filho da Suelen, para que Deus coloque a mão poderosa e, segundo a vontade dele, ele liberte o Nicolas dessas dores na barriga. Amém? Nós cremos que Deus é poderoso para isso. A diaconisa Ruth Nunes, ela pede oração por sua irmã Selomite, que não está bem, e por ela mesma, ou seja, pela diaconisa Ruth também. Ela está pedindo oração pela irmã dela e por ela. Hoje a diaconisa Ruth não passou bem com diabetes alta, foi ao médico e agora está melhor, mas ela precisa das nossas orações. O diácono Amadeu pede oração por suas irmãs e por seus netos. E a irmã Wanda Quaresma pede oração por porta de emprego. Deus é aquele que abre portas. Amém? Ele é o Deus providencial. Nós vamos nesse momento orar e apresentar a Deus estas pessoas, e eu convido que você ore juntamente conosco nesse momento. Soberano Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tu és um Deus poderoso. Nós agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem abençoado cada uma destas vidas que estão conosco nesse momento e que foram ministradas pela tua palavra. Eu agradeço pela vida de cada uma delas, Senhor. Todas elas estão aqui porque o Senhor concedeu a graça de elas poderem, meu Deus, serem edificadas, serem conduzidas pelo Senhor e pela tua palavra. Eu te imploro nesse momento, meu Pai, que o Senhor continue abençoando. Pai, eu quero nesse momento agradecer pela vida do Nicolas, Senhor, que o Senhor tem guardado e protegido ele até agora, pela sua mãe Sueli, meu Deus. Mas eu quero nesse momento, ó Pai, orar para que o Nicolas, nesse instante, ele receba saúde na autoridade do nome de Jesus. Que a partir de agora, em nome de Jesus, toda causa de dores na barriga dele, seja, ó Deus, agora, tirada com a tua mão forte, poderosa, para a glória e para testemunho do teu nome, Senhor. Para que todos saibam que há um Deus nos céus e na terra, que pode todas as coisas, Senhor. Por isso a minha oração é para que o Nicolas seja curado, em nome de Jesus. Deus poderoso, eu oro também nesse momento pela diaconisa Ruth Nunes, ó Pai. Põe a tua mão de poder sobre a tua filha. Conceda a graça da saúde a ela, Senhor. Oro também por sua irmã Selomite, que não está bem, Senhor. Queira ter misericórdia desta mulher. Deus conceda a graça da saúde a elas. Eu quero agradecer pelo dom da vida que o Senhor deu a elas até esse exato momento. Mas eu te peço que nesse instante, o Senhor olhe de forma especial e que elas recebam saúde na autoridade que há no nome de Jesus. Deus poderoso, também apresenta ao Senhor as irmãs do diácono Amadeu, os netos do diácono Amadeu. As irmãs dele estão enfermas e precisam de saúde.
Deus, eu oro, Senhor, primeiro agradecendo pela vida delas, porque o Senhor concedeu o dom da vida, sustentou elas até agora. E eu peço a Deus que o Senhor continue concedendo a graça e a bênção da saúde a elas, guardando os netos do diácono Amadeu, abençoando-os poderosamente, Senhor. Meu Pai, eu agradeço, Senhor, pela vida da nossa irmã Wanda Quaresma, pela família dela, pelo Paulo, pelo seu filho Murilo, Senhor. E eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor, nesse momento, olhe para a vida da tua serva, para a necessidade da tua serva. Ela precisa, meu Deus, de um trabalho remunerado. Ela precisa de ter o pão de cada dia, o sustento para sua família. Ela precisa auxiliar, meu Deus, na cesta da sua casa, na mesa da sua casa. Portanto, ó Deus, eu oro para que agora o Senhor conduza ela à porta que está preparada para ela, Senhor. A porta que o Senhor preparou para ela trabalhar, de tal forma que ela trabalhe e continue servindo ao Senhor, tendo tempo para congregar, para adorar e para servir ao Senhor. Esta porta que eu peço que ela seja conduzida agora, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Meu Deus, eu oro por todos aqueles, ó Pai, que participaram conosco deste momento de reflexão da Tua palavra. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, mas não pediram orações. Ó Deus, aqueles que têm conhecido de enfermos, mas não pediram orações. Pai, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor olhe para eles de forma especial, de uma forma graciosa e maravilhosa, e estenda a tua mão de poder sobre cada um deles, ó Pai, de tal forma que eles percebam o teu amor, a tua bondade, percebam, ó Deus, o quanto o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Nós oramos confiados em Ti, e nós também oramos pela Tua igreja, meu Pai, para que ela esteja preparada para exercer misericórdia, para exercer compaixão, para dar apoio às pessoas que precisam, para ser uma igreja que exerça o ministério da diaconia, Senhor, o ministério do serviço, para servir as outras pessoas, servir aos enfermos, servir aos enlutados, servir às famílias, servir a cada pessoa que precisa da Tua graça. Trabalha na mente e no coração e transforma poderosamente, ó Deus. Faça de nós instrumentos da Tua glória, instrumentos do Teu louvor, instrumentos que glorifiquem e exalte ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus, por sua bondade, nos abençoe grandemente. Eu agradeço a você por ter participado conosco nesse momento e reforçamos aqui o nosso convite para estarem aqui em todos os nossos momentos. Hoje nós estamos participando do culto ainda online, através daqui. Sábado ainda estaremos online, no domingo, mas dia 15 nós já estamos preparando para no dia 15 nós voltarmos aos cultos nas nossas igrejas. Depois nós vamos gravar um vídeo, nós vamos orientar. É lógico que existem algumas restrições, existem algumas orientações dos meios de saúde e também das autoridades e que nós precisamos passar para vocês. Então vai ter algumas restrições, algumas regras para serem cumpridas, mas o certo é que nós vamos retomar no dia 15 de agosto o nosso culto lá no templo e você que está ansioso, ansiosa, acredito que tenha condições ou que estiver em condições, atendendo às exigências das leis, tanto municipais como estaduais, poderão participar do culto conosco, tá bem? Então vamos orando, nos preparando para ser uma grande festa. É lógico que nós não teremos aquela mesma liberdade de podermos nos abraçar, de podermos tocar, mas nós precisamos continuar tendo os cuidados e as prudências necessárias, mas nós vamos voltar à igreja. Nós já estamos preparando tudo para o nosso retorno em nome de Jesus, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente e nós vamos glorificar e exaltar a Deus juntamente, tá bom? Curve sua cabeça e seja abençoado. Senhor, eu te agradeço por esta vida mais uma vez. Eu te peço, ó Deus, que ela continue sendo protegida, guardada e cuidada pelo Senhor. Olha, meu Deus, para esse coração que está angustiado agora, Senhor. Eu peço que ele agora seja tomado por um consolo do Teu Espírito Santo. Que ele seja acalmado pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus Santo, poderoso, despeça-nos na Tua paz. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com cada um de nós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.
Que Deus nos abençoe ricamente.